Tá boa a letra, sim. Tá bom, professor. Beleza. Então, assim, ó, eu criei nesse exemplo aqui do carro, era bem livre, né? Vocês podiam fazer, adicionar qualquer atributo que vocês quisessem e criar algum método que usasse esse atributo. Eu criei uma string com a cor do carro e aqui no final da classe eu fiz um método público para que possa ser usado fora da classe, que retorna um verdadeiro ou falso, um valor lógico, um booleano. Se chama modifica cor e quando alguém chamar esse modifica cor, ele vai ter que passar um texto com a nova cor desse carro. O teste que eu fiz aqui, por que retorna um booleano, né? Porque eu fiz um teste para verificar se a cor já não é a mesma. Então, né, nesse caso aqui, eu pego o atributo da cor e verifico se ele é igual. Quando é string, a gente tem que usar o equals, né, para comparar. Então, eu estou testando se o meu atributo cor desse carro é igual à cor que me passaram. Se for igual, aí eu retorno falso e paro de executar o método. Se não for igual, ele vai pular, vai vir para cá, vai pegar a nova cor, atribuir para o meu atributo cor, modificar ela e retornar verdadeiro que funcionou. Então eu fiz desse jeito aqui. Na hora de testar o carro, eu criei um terceiro carro aqui, até aqui era o do exemplo básico. Aqui eu criei um terceiro carro, preenchi os atributos, né, marca, cor, velocidade, tudo. Todos os atributos, e aqui fiz um teste. Como o método modifica a cor retorna um booleano para nós, eu estou testando se a partir desse objeto, que tinha cor cinza, se eu chamar o modifica cor para azul, o que vai acontecer? Então, o que vai acontecer nesse caso, se a gente executar, a cor não é igual, né? Então, quando ele entrar lá no modifica cor e der que azul é diferente de cinza, ele vai alterar, vai retornar verdadeiro, vai vir para cá e vai mostrar que a cor foi modificada com sucesso e dar um print dos atributos desse objeto aqui, SUV. Vamos aqui para ver. Né? Vou comentar esse trecho todo aqui, para ele não mostrar um monte de coisa na tela. Então ele tem que mostrar essa mensagem aqui e os atributos do carro. Então vamos executar. Tá lá, a cor modificada com sucesso, ele executou o que está em azul aqui e deu um print dos atributos daquele objeto. Se a gente tentasse mudar para cinza, que é a mesma cor que eu já tinha definido para o atributo cor, quando a gente executar isso, ele não vai entrar no if, vai ir para o else e só vai mostrar que a cor é a mesma. Então ele não vai modificar o atributo cor. Alguém tem alguma dúvida aqui na forma que eu fiz? A maioria acertou nessa parte de modificar o carro, né? Eu notei que o pessoal tem uma dificuldade na hora da biblioteca. Como era um negócio mais abstrato, né? Então foi onde o pessoal teve mais dificuldade. Aqui eu defini algumas, isso aqui não é obrigatório, né? Cada um de vocês pode identificar classes diferentes lá, mas eu identifiquei autor, usuário e obra literária. Então aqui dentro de autor eu coloquei dois atributos, como os dois são do tipo string, eu só separei eles por vírgula e coloquei o tipo, que é string. Vamos deixar como público aqui explicitamente. E aí fiz um método só do toString só para mostrar esses atributos. Lá no usuário, não, vamos na obra literária, né? Eu botei o nome, resumo, tipo, língua, editora, tudo do tipo string, mas na hora do autor dessa obra literária, ao invés de botar como string, só com o nome, eu defini que o atributo é do tipo autor que eu acabei de definir antes. Então, dentro desse objeto autor aqui, vai ter nome e nacionalidade. Poderia ter mais atributos, né? Dentro da classe autor. Dessa forma, eu estou fazendo estou guardando uma informação mais completa. Se eu botar só string, eu só conseguiria guardar o nome, né? Ou teria que fazer atributos separados, né? Nome do autor, nacionalidade do autor e assim vai. Fiz um método para retornar o resumo. Então ele retorna string, que é o tipo dessa variável aqui, esse atributo resumo. Então quando alguém chamar isso e não me passar nada como parâmetro de entrada, eu vou retornar esse texto do resumo. Mesma coisa para a língua aqui da obra, só vou dar aqui é diferente, que ao invés de retornar,
eu dei um print na tela, né? Aí, como eu já estou escrevendo na tela esse conteúdo da língua, da nacionalidade aqui da obra, eu defino como void, porque ele não precisa retornar nada. Fiz o toString também, e no usuário, eu fiz da seguinte forma, botei nome, endereço e código de cadastro, mas fiz aqui da forma mais simples, que seria o quê? Eu tenho uma string para dizer se o tipo era aluno, professor ou funcionário. Se vocês quiserem se aventurar, vocês podem fazer do tipo enum. Dessa forma aqui, eu estou definindo, deixa eu só comentar, Professor, tô travado a tua tela aí. travou? Não voltou, né? Faz tempo que travou, não? Não faz tanto, não faz menos de um minuto, eu acho. Não voltou? Vou Ah, sair. agora voltou, agora voltou. Voltou? Beleza. Tava em qual classe aqui? Obra Tava literária? começando a explicar ao usuário quando Beleza. travou. Então, assim, ó, eu poderia fazer isso aqui, que é o simples, que é ter um tipo de usuário, né? Um atributo como tipo, que vai ser do tipo string, aí eu preencho com um aluno, professor, ou funcionário. Mas quem quiser se aventurar um pouco e usar o menu, que é um tipo específico aqui que a gente pode criar, quando a gente tiver alguma variável que a gente vai armazenar, né? Que vai representar tipos diferentes de informação, são constantes na realidade. A gente pode criar um menu, dar um nome para esse tipo que a gente está definindo novo, que eu defini como tipo mesmo. E aí, entre chaves aqui, eu vou dizer os tipos possíveis que pode ter esse enum. Aí eu declaro do tipo que eu defini antes, e aí dentro de tipo eu posso botar tipo ponto aluno, tipo ponto professor e tipo ponto funcionário. Mas quem quiser manter dessa forma aqui, como string, pode usar também, não tem problema nenhum. Então aqui a gente tem os demais atributos. Fiz um aqui para alterar o tipo, então recebi um novo tipo e modificar esse tipo aqui dentro, o atributo. E fiz um toString. Diga. O enum, então, tu limita o tanto de possibilidades que pode ser botado ali. É uma forma de restringir um pouco, né? Sim. Porque no string eu tenho que ficar comparando, né? Para É, verificar. isso foi Então, uma das dúvidas que eu fiquei, tipo, será que teria tipo, um jeito de limitar? Porque se eu posso digitar qualquer coisa, né? sim, sim. Essa é uma forma. Porque isso aqui eu que estou definindo, né? Esses tipos aqui. Então, a gente pode usar dessa forma. Tem uma outra forma de fazer isso, que é usando um hash map. Mas a gente vai ver isso daqui a algumas aulas. Mas é uma outra forma de fazer também. Também dá para fazer. Que é uma segunda forma de fazer. Bom, era isso. Nesse segundo exercício não precisava fazer nenhum programa principal. Alguns até fizeram para testar. Não tem problema. Mas o importante aqui era pensar em quais atributos que a gente teria para cada classe, quais classes a gente teria, né? E se daria para usar alguma coisa desse tipo, ou seja, algo da classe que eu defini, se eu tenho algum objeto como atributo de uma outra classe, e assim vai. Questões, dúvidas aqui nessa parte da aula passada? No caso, eu teria que clicar, criar um projeto para cada uma, no caso. Para cada objeto. O que tu quer dizer com projeto? Tipo, o autor, obra literária ali. Ah, tu diz na hora de preencher isso? É porque o meu eu fiz tudo na mesma, sabe? Eu só criei uma. Não pode, tem que ser. Cada arquivo aqui, ó, ponto É, .java, tem que isso ser aí. uma classe diferente. Que vai ser o Ah, mesmo nome aqui, ó, que a gente tem aqui. Em Java a gente até pode ter uma inner class, que é uma classe interna, privada, mas não é muito usual, tá? Então, toda vez que criar uma classe nova, um arquivo novo. no caso, seria um arquivo para cada objeto, então. Isso, um arquivo para cada classe, né? Da classe a gente pode criar quantos objetos a gente quiser. E eu tinha ficado em dúvida como um se relaciona com o outro, sabe?
Aqui, Como, tipo, se o aluno pegou tal livro, né? Como é que eu ia botar que o aluno estava com aquele livro e aquele livro estava ocupado? aí provavelmente a gente vai ter uma outra classe que vai representar essa, né, ou a gente pode adicionar um atributo aqui para dizer se ele está removido ou não, se, por exemplo, qual usuário que pegou, por exemplo, daria para fazer alguma coisa nesse sentido, ou a gente faz uma classe separada que vai unir essas informações, né? Ou seja, qual é a obra literária, qual é o usuário, data, pode ser uma classe separada também. Mas essa dinâmica aí de reservar o livro, liberar, isso vai estar no programa principal. Ah, tá. Então, no caso, o objeto, no caso, seria só os livros, os usuários e o autor. Isso aí. Tem que pensar assim, ó, dentro desse problema aqui da biblioteca, a gente está pensando aqui em criar tipos novos, né? Porque eu não tenho o tipo obra literária pronto, não tenho o tipo usuário, eu não tenho o tipo autor, né? Então isso aqui é uma forma de eu definir, ó, toda vez que eu quiser criar uma obra literária dentro do programa depois, eu já tenho o tipo aqui, pronto. Então aqui a gente está só definindo esses tipos novos, para depois, toda vez que a gente quiser criar uma variável dele, criar um objeto novo dele, aí eu uso esse modelo aqui que eu defini. Aí isso aí pode ser tanto dentro de uma classe, pode ser dentro do programa principal, isso aí vai depender muito, né? Aqui a gente está usando o autor, por exemplo, dentro dessa classe aqui, né? Mas isso poderia estar no programa principal, por exemplo, isso aí vai depender muito do caso daí. Ah, eu ia fazer isso aí que tu fez, no caso, o autor, no caso, para definir a classe, né? Uhum. String, boolean e autor. Eu tinha pensado em fazer isso, mas eu não tinha conseguido raciocinar como é que ia funcionar. Assim, só tem um detalhe, né? Quando a gente for, por exemplo, se eu fizesse um main aqui para testar, né? Na hora que eu for criar a obra literária, o objeto da obra literária, eu já tenho que ter um objeto autor pronto para conseguir atribuir aqui nesse atributo o autor, o objeto autor, né? Então eu vou ter que dar um new obra literária, mas antes de dar um new da obra literária para passar as informações, eu tenho que dar um new de um autor também, ou para depois eu pegar, por exemplo, obra literária X recebe new obra literária, né? Aí depois o x ponto autor tem que receber um objeto novo. Ou x ponto, desculpa, x ponto autor recebe new autor e aí eu instanciei um objeto novo. Porque aqui no teste Tá. de carro a gente estava só criando objeto simples, né? Mas por exemplo, se eu tivesse aqui dentro do SUI aqui, se um desses atributos aqui, né, fosse um objeto mesmo, né? Então vamos dizer que marca fosse um objeto, como é ali o autor, né? Então aqui eu teria que instanciar um novo objeto da classe marca daí. Ou eu salvo isso numa variável separada e depois preencho, né? Por exemplo, marca y recebe new marca e aí o resolve.marca recebe esse y. Porque o atributo que eu vou ter ali dentro do objeto também é um objeto. Não sei se ficou claro. Ficou. Mais alguma questão? Dúvidas? Tranquilo? Eu fiquei com uma dúvida, professor, por que Diga. que sempre, não sei se tu explicou na última aula, eu não prestei atenção, mas por que que a gente sempre tem que ter esse método do string to string Não, não para é, retornar, tipo, o que a gente quer que mostre lá na outra classe, algo É, assim. não é obrigatório, né? Mas assim, é uma forma de padronizar é uma representação textual do teu objeto. Então, por exemplo, se eu estou testando aqui, né, no main, tá? E eu dou um print, ó, que nem eu fiz aqui, né? Dei um print ln do meu objeto, né? Se eu não tiver o toString implementado na classe carro, ele vai escrever o identificador em memória desse objeto só. Então, aí eu teria que fazer o print todo formatado aqui no main. Então eu teria que acessar cada um desses atributos, ficar mostrando eles em println. Se eu já tiver o toString pronto lá, toda vez que eu quiser ver o conteúdo do objeto, eu só dou um print dele e está resolvido o problema. Então não é obrigatório, né? Mas é uma boa. Tá, entendi.
E não obrigatoriamente precisa botar todos os atributos, né, que a gente tem ali. Isso aí vai depender muito para que tu quer, né? Para que é importante na hora que tu está testando ali para verificar. Mais alguma questão aqui nessa parte, nesse exercício? Bom, pessoal, então vamos seguir. Luana, override. Sim. Então, o que acontece? Toda vez que a gente reescreve um método que já está pronto, a gente tem que botar essa anotação em Java. Não vai dar um erro se a gente não colocar, tá? Ele vai ficar dando um aviso, um warning só. Mas, e assim, a gente tem toda vez que a gente cria uma classe nova, vou lá e escrevo, né? Public class carro, public class autor. Toda vez que eu crio uma classe nova, em Java, a gente não sai do zero. A gente sempre cria uma classe e ela é oriunda de object, que é uma classe genérica em Java. Dentro dessa classe genérica, eu tenho alguns métodos prontos, como por exemplo, o toString. Então, quando a gente cria um toString na nossa classe, a gente está reescrevendo ele, na realidade. A gente está pegando o toString que tem lá na classe object, que não nos resolve muita coisa, e está reescrevendo para mostrar os nossos atributos. A gente vai ver herança futuramente, vai ficar mais clara essa questão do override, mas inicialmente é isso. Então, por enquanto, tem o toString, que a gente vai usar essa notação de override em cima, o @override, e tem uma outra, deixa eu aproveitar e vou mostrar, deixa eu aproveitar que a gente está no assunto. Tem um outro que é bem útil, que é para comparação de objetos. Então, o que acontece? Deixa eu abrir um main aqui para mostrar. Não sei se ficou claro para a Luana. Então aqui eu vou aproveitar as variáveis que tem aqui, tá? Vamos dizer que eu quisesse comparar esses atributos aqui, ó, que são de tipos primitivos. Então, um boolean, um inteiro. Se eu fosse comparar esses caras aqui, eu comparo com igual, né? SView, ponto, marcha atual. Aí eu posso comparar com igual. Se for um número inteiro, eu posso comparar, posso ainda usar os de menor, maior, mas assim, ó, assim eu estou comparando com um caractere, né, com igual. Se eu estiver usando, por exemplo, chave virada ali, que é um verdadeiro ou falso, também posso usar o igual para comparação, porque eles são tipos primitivos. O que são tipos primitivos? Tipos que já vêm com a linguagem, por padrão. Agora, quando eu uso um objeto, quando eu estou trabalhando com uma string, ó, a string é uma classe. Então, se eu entrar na classe, ó, realmente existe a classe string. Então, isso significa, se eu segurar o Ctrl aqui, deixa eu ver onde é que está declarado uma string. Aqui nos atributos, ó. Vocês veem aqui, ó, char é um tipo primitivo, int também, boolean também é um tipo primitivo. E eles estão até com cor diferente aqui, né? Mas string não. Por quê? String foi uma classe que foi criada depois da primeira versão da linguagem Java. Se eu segurar o Ctrl e entrar dentro da classe string, fácil, existe lá dentro, com seus atributos e com seus métodos. Então isso significa que, só que string era tão usada que foi abstraído a questão de dar um new e criar um objeto novo. Para facilitar a vida, a gente só atribui com algum texto entre aspas duplas, né? Mas na hora de comparar uma string, vamos pegar aqui a marca, eu não posso fazer isso, ó. Sei lá, que marca eu posso dizer aqui? BMW. Então, se eu pegar uma string, né, ou qualquer outro objeto de qualquer classe, autor, obra literária, usuário, e eu quiser comparar com igual, o que vai acontecer? Vai dar erro? Vai dar algum aviso aqui do Java? Não. Por quê? Ele acha que eu estou tentando comparar com igual se um objeto é exatamente o mesmo objeto que eu estou comparando do lado. Isso significa que ele não está entrando dentro do objeto e comparando os atributos dele para verificar se é o mesmo
objeto. Então, nunca vai funcionar quando eu tiver um objeto em mãos, o igual igual. Ele não vai dar erro, mas vai dar erro de lógica, porque ele não vai funcionar na prática para nós. Então, se eu tenho um tipo primitivo, como por exemplo, boolean, char, int, float, double, eu posso usar o igual igual para comparar. Quando eu tenho string, eu tenho que, a partir de uma delas, com o ponto, acessar o método de strings, que tem lá na classe strings, chamado equals. Dessa forma, eu passo como parâmetro de entrada para esse método equals um conteúdo de texto, nesse caso aqui, porque é uma string, para ele comparar esse conteúdo com o que tem dentro de marca. Aí ele vai testar se são iguais ou não. E isso serve para qualquer objeto. Então, sempre que eu quiser comparar dois objetos, eu tenho que usar o método equals. Só que, quando a gente cria a nossa classe, a gente tem que criar o nosso equals. Então, aqui, da mesma forma que a gente fez o toString, né, que é sobrescrito, que é reescrito, a gente pode também criar um equals. Criou para mim. Que também vai ter o seu override aqui. O que faz o método equals? A assinatura dele é bem simples. Eu estou dizendo aqui que ele retorna um verdadeiro ou falso, para verificar se sim, são iguais, ou se não, não são iguais. Ele se chama equal sempre, e ele recebe como parâmetro de entrada um objeto, um object, que é aquela classe que eu comentei antes, aquela classe mãe de todas lá. Que dentro da classe object eu tenho método equals, tenho método string, tenho esses métodos meio que padrões. Por que vem object aqui e não vem, por exemplo, nesse caso aqui, um autor, né? Porque eu estou reescrevendo um método que já existe. Então, na prática, eu tenho que seguir o que foi definido na primeira vez. Então, esse método aqui realmente está definido lá dentro da classe object. E aqui eu estou reescrevendo ele. Isso significa que eu vou receber um objeto genérico aqui. Isso significa que, como parâmetro de entrada, como eu criei, defini aqui que é da classe object, eu posso passar um autor, uma obra literária, um carro, um usuário. E aí, aqui eu estou fazendo alguns testes. Qual é o primeiro teste que eu estou fazendo aqui? O primeiro teste que eu estou fazendo aqui é se o meu objeto, o this, a minha alma aqui seria o this, se eu sou realmente o mesmo objeto que me passaram. Ou seja, se alguém fizesse alguma coisa meio sem sentido, como por exemplo, fazer isso. If SUV, que é um objeto, ponto, equals SUV. Ou seja, aquele primeiro teste lá, daquele primeiro if, é para testar isso. Ou seja, é o meu próprio objeto. Se for o meu próprio objeto, eu já retorno verdadeiro e acabo o assunto. Então, isso aqui já está aqui embaixo, ó. Ele retorna ali. Caso contrário, ele vai pular, se não for o mesmo objeto, e aí eu estou testando a primeira coisa. Se o objeto que me passaram não tiver instanciado, tiver vazio, nulo, ou seja, ninguém deu um new antes nele, só foi declarada a variável de um tipo de objeto, mas não foi instanciado, aí isso aqui vai me dizer que não foi criado objeto ainda, aí eu já posso retornar falso. Ou, se a minha classe, então eu posso chamar o getClass, se a minha classe for diferente da classe que estou testando aqui, ou seja, se eu estou aqui no testa carro, né, eu tenho aqui um carro, e se eu criar, por exemplo, um autor, criei um autor chamado A, e eu quero comparar um carro, que é o SUV, com um autor, que é o A. Eles não são da mesma classe, então eles nunca vão ser iguais, né? Então é isso que a gente está testando aqui, ó, no getClass. Então o que acontece? Primeiro, é o mesmo objeto, próprio objeto, retorna verdadeiro. Isso aqui é tudo padrão, tá, pessoal? Isso aqui vai ser exatamente igual sempre, essa primeira parte aqui, qualquer equals que vocês forem fazer. Não está vazio e a classe é diferente, então aí eu já retorno. Se uma dessas coisas acontecer, eu já retorno falso, que eu não preciso nem testar nada. Caso ele chegue nesse estágio aqui, aí finalmente eu vou pegar o meu objeto aqui que eu recebi e vou fazer um cast. O que é um cast? Eu estou dizendo aqui um cast explícito. Estou dizendo explicitamente, entre parênteses, o tipo de objeto que ele é. Então, se ele chegou aqui, eu já sei que ele é da mesma classe, porque já passou por isso, ó, por esse teste aqui.
Então, isso significa o quê? Vou fazer o cast para quê? Para salvar numa variável dessa classe, para eu conseguir depois testar, comparar. Vou fazer do jeito tradicional aqui. Comparar os atributos que me interessam. Então, por exemplo, fazer assim. Yes. Aqui ele está comparando tanto a nacionalidade quanto o nome, né? Ou seja, ele está dizendo que só vai dizer que são iguais de fato quando o nome for igual ao this.nome, ao meu nome, e quando a nacionalidade também for igual. A gente está usando o conectivo E aqui. Aí só me dizer, tá, se eu tiver 20 atributos, eu vou ter que botar os 20 aqui? Não. Por exemplo, se eu tivesse CPF no autor, eu só precisaria colocar o CPF, porque ele diferencia já um autor de outro, né? Agora, se eu não tenho, aí seria interessante botar o quê? Nome e sobrenome. Eu tenho que fazer alguma combinação que me diferencie um objeto de outro. Se eu não tenho nada que identifica, né, lá em banco de dados seria a chave primária de vocês, se eu não tenho nada que diferencia e é único para entre cada objeto, aí eu tenho que usar todos ou uma combinação dos que são mais relevantes. Então aqui, ó, eu criei um método equals que retorna um verdadeiro ou falso. Por quê? Porque dessa forma, toda vez que eu quiser comparar um objeto, desse caso aqui de autor, ou seja, tenho um autor em mãos, um objeto autor, e quero comparar com outro objeto autor. Aí eu vou usar esse método equals e pegar o meu objeto, ponto equals, e o objeto que me passarem aqui, ó. Dessa forma, eu vou fazer alguns testes. Então, se alguém chamar o equals, primeiro eu vou testar se o meu objeto não é o mesmo que me passaram. E se for isso, eu não preciso nem testar nada porque é o próprio objeto. Aí eu já retorno o verdadeiro e acabou. Caso contrário, o objeto não foi instanciado, alguém não deu um new nele antes, não foi criado um objeto de fato, foi só declarada a variável e aí eu não tenho um objeto criado, aí eu já posso retornar falso. Ou se a minha classe é diferente da classe do objeto que passaram. Ou seja, eu estou aqui em autor, né? E alguém me passou um carro aqui. Aí, nesse caso, eu não preciso nem testar nada também, porque são classes diferentes. Se eu chegar nesse estágio aqui, eu estou fazendo, eu já sei que é da mesma classe, porque esse teste já passou. Eu sei que é o mais genérico aqui, que é um objeto, mas aqui eu estou definindo, não, mas eu sei que aqui, se eu cheguei nesse estágio aqui, nessa linha, eu tenho um autor. É da classe autor. Então, estou fazendo um cast para que, a partir desse momento, essa variável que eu declarei aqui, chamada autor com A minúsculo, eu consigo acessar qualquer atributo que eu tenha dentro de autor. E aí eu vou comparar o que eu acho importante para diferenciar um autor de outro. O que eu estava comentando antes se eu tenho, por exemplo, que seria equivalente lá no banco de dados à chave primária, se eu tenho, por exemplo, CPF, né, do autor, aí eu não preciso comparar nenhum mais atributo, só o CPF. Porque eu já sei que o CPF de um nunca vai ser igual ao CPF de outro autor. Agora, se eu não tiver uma chave primária dessas, aí eu tenho que fazer a comparação dos atributos que eu tenho. Então, nesse caso, eu tinha nome e tinha nacionalidade, né? Então, aqui eu estou testando. O nome que me passaram e a nacionalidade que me passaram são iguais à minha nacionalidade e ao meu nome. Se os dois derem verdadeiros, eu estou usando o conectivo E, isso é verdade ou não? Então, se os dois são verdadeiros, significa que sim é o mesmo objeto. Se algum deles der diferente aqui, não é o mesmo objeto. Então, pode até ter o mesmo nome, mas se a nacionalidade é diferente, não se trata do mesmo autor. Questões aqui nessa parte do equals? Eu engrenei nisso por causa da pergunta da Luana, né? Porque esses dois métodos aqui, a gente está reescrevendo eles e é sempre importante fazer isso, tá, pessoal? Ajuda bastante para prevenir erros. Esse aqui do string é para verificar o que está mostrando para nós, né? Qual é a representação textual daquele objeto. E esse aqui é sempre que eu quiser comparar um objeto com o objeto dessa classe. Então, se a gente fosse comparar aqui, ó, deixa eu sair aqui do modo apresentação. Se eu estou aqui no testa carro, né? Vamos criar um autor aqui para mostrar. Não, vamos fazer um main lá que é mais fácil. Então, estou aqui no meu projeto, estou aqui dentro, vou fazer uma classe de teste aqui.
Teste. Testa autor, vamos fazer. Então, modo de apresentação de novo. Public static void main. Estou lá no meu programa principal, vou criar um autor. Autor, recebe new autor. E vou criar um outro autor. B. Me deem sugestões de autores aí, pessoal. Pode ser no chat aí. Me deem dicas aí. Vou botar o meu tio fake aqui, Paulo Coelho. Ah, não fiz construtor ainda. Tolkien, olha aí. Bom, o nome é Tolkien mesmo? Como é que é o nome dele completo? Nacionalidade que é inglês? Ah, agora sim. É um pseudônimo isso aqui, né? Uma África do Sul, olha só. Beleza. Tá. Então aqui, ó. Criei as minhas duas variáveis A e B. São dois objetos, já instanciei porque eu dei o new. Então o nome primeiro vai ser isso. A nacionalidade vai ser África do Sul. Show de bola. E aí do segundo objeto, B.9, vamos botar o que eu tinha pensado aqui. Não teve mais questões. Paulo Coelho e nacionalidade brasileira. Mora na Suíça, mas é brasileiro. Beleza. Então, se eu quiser comparar o objeto A e B, como é que eu faço? O que eu comentei antes é, se a gente não tiver o método equals implementado lá na classe autor, eu não posso comparar eles porque eu vou ter que fazer alguma coisa nesse sentido. Ó. Embora não dê erro isso, ele não vai funcionar do jeito que a gente quer. Então, aqui a gente tem que sempre fazer algum objeto, ponto, equals, um outro objeto. Aqui internamente, o que ele vai fazer? Ele vai entrar lá no equals e vai comparar os dois atributos, nome e nacionalidade. Então vamos fazer só para testar aqui. Iguais. Podem perguntar aí se não está fazendo sentido. O que vocês acham que vai aparecer aqui então na tela para nós quando eu executar? Na teoria é diferente, né? Isso aí, vamos ver se funciona esse negócio aqui. Diferente, show de bola. Agora, se a gente colocar os mesmos atributos, embora sejam dois objetos distintos, o que vai acontecer? Ele vai entrar naquele equals e vai comparar tanto o nome. Primeiro ele vai comparar se ele não está null, que não vai estar, a gente tem os dois objetos preenchidos. Se ele é da mesma classe, vão ser os dois da mesma classe. E aí finalmente ele vai comparar o nome e a nacionalidade. E aí ele tem que mostrar iguais, né? Vamos ver. Tá lá, funciona perfeito. O que pode acontecer é, caso a gente não implemente aqui em autor o equals, na hora de fazer essa comparação, isso não vai funcionar do jeito que a gente quer. Então ele até pode tentar fazer essa comparação inicial aqui, mas o restante não está implementado, né? Que é essa parte aqui, ó. Então ele não vai funcionar muito bem. Ele não vai comparar exatamente o que a gente quer. Dúvidas no equals? Esse método equals e o toString são úteis em todas as classes, tá? Que vocês forem criar a partir de agora. Bom, pessoal, vou começar a aula de hoje, então. Eu vou dar prosseguimento, né? A gente vai continuar essa parte de orientação a objetos, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nela. Então, na prática, a gente vai continuar o que a gente aprendeu, só vai verificar que a gente consegue fazer algumas coisas a mais para deixar o nosso código mais seguro e mais produtivo. Então, o encapsulamento é um termo que é bastante usado em orientação a objetos, e a ideia dele é que cada componente que eu tenho dentro de um programa vai
ter internamente dentro dele, vai agregar tudo que é informação relevante para sua manipulação como entidade única, tá? Então, por isso que a gente coloca nos nossos atributos dentro da classe, e dentro do objeto daquela classe, ele vai ter internamente encapsulado todos os dados que são relevantes a ele. Então, o ideal disso é porque a gente acaba ocultando a complexidade que eu tenho interno dentro do objeto. Eu só vou lá e vou declarar uma variável do tipo daquele objeto, criar daquela classe, e eu posso usar sem me preocupar muito como é que foi implementado internamente lá dentro da classe. Então, isso é muito usado para os atributos. A gente encapsula isso, todos os atributos, só que se a gente deixar eles como público, que é como a gente está definindo até agora, qualquer pessoa fora, qualquer um que quiser acessar esses atributos fora da minha classe, eles podem ser modificados, podem ser alterados, acessados para verificar o conteúdo. Então a gente não está de fato encapsulando os dados. Para que a gente encapsule os dados, eu vou usar o mesmo exemplo aquele do cachorro da última aula. Em vez de deixar os atributos públicos, a gente vai deixar como privado. Então, a gente vai modificar aqui, ó. Aqui eu tinha aquela classe do exemplo. Eu tenho os meus atributos ali em cima, da linha 3 à linha 8. Todos estão como públicos, né? E os meus métodos aqui embaixo também estão como públicos. Para alterar isso, eu torno todos os meus atributos como privados, com esse modificador private, e os métodos continuam sendo públicos, porque quando eu crio um método, eu quero que alguém de fora dessa classe consiga acessar e que consiga utilizar esses métodos, né? Porque dentro da classe a gente não está usando os métodos de fato. A gente está permitindo que alguém fora dela possa modificar, possa usar eles. É por isso que dentro dos métodos é que a gente faz modificações nos atributos. Então os atributos, a partir da aula de hoje, vão ser sempre privados. E aí os métodos vão continuar sendo públicos. O problema disso é, naquele código de exemplo que vocês tinham antes da última aula, a partir do momento que eu defino que os meus atributos são privados, e eu estou numa outra classe, nesse caso aqui, programa principal, eu já não consigo acessar os atributos. Por quê? Eles só podem ser acessados, quando eu defino que eles são privados, eles só podem ser acessados dentro da própria classe. Aí vai me gerar um erro automaticamente, só colocando o modificador private antes de cada atributo. Então, para que a gente consiga acessar esses atributos fora da classe, seja para obter o conteúdo dele, acessar esse conteúdo, ou para modificar esse conteúdo, a gente vai criar um par de métodos, são 2 métodos para cada atributo que eu tenho. Eles têm uma forma padronizada de ser. Então, eu tenho o get e o set. O get é para acessar, estou fora da minha classe, né, dessa classe, e quero acessar o conteúdo de um atributo, a pessoa vai usar um get. Quando a pessoa está fora da classe e quer modificar um atributo dessa classe, ele vai usar o set correspondente. Então, ele tem uma forma padrão de ser. Ali, toda vez que eu for criar um get, eu vou ter essa forma aqui, ó. Público sempre. O tipo do meu atributo, então se for uma string, meu atributo vai ser string. Se for um inteiro, o meu atributo vai ser int também. E a única coisa que vai fazer o meu get eu coloco o get só para padronizar o nome. Então, get e o nome do meu atributo com a primeira letra em maiúsculo. Então, como meu atributo era nome, eu fiz o get nome. Como meu atributo era idade, eu fiz o get idade. E assim vai. Já no caso do set, a única coisa dentro dele vai retornar esse atributo. Só. É isso, o get. Então, aqui eu estou retornando o nome, aqui eu estou retornando a idade. No caso do set, eu sempre vou colocar ele como void, então ele nunca retorna nada. É sempre set o nome do meu atributo, então set nome, set idade. E aqui dentro do parênteses eu vou receber como parâmetro de entrada uma variável, um parâmetro local aqui com a informação nova para esse meu atributo. Então eu estou recebendo uma string aqui no set nome, estou recebendo um inteiro para o set idade. E aí dentro desse set, a única coisa que eu vou fazer é acessar meu atributo, então this.nome, this.idade, e receber com o símbolo de atribuição, que é igual, o conteúdo desse novo atributo, desse novo conteúdo para esse atributo, né? Então, basicamente é isso. Então, para cada atributo que eu tiver, vou ter 2 métodos, pelo menos, né?
getSet, sempre. A partir do momento que eu defini como privado, se eu não fizer getSet, ninguém de fora da classe vai conseguir acessar ou modificar os meus atributos. Perguntas aqui nessa parte? Ninguém? Tendo o getSet em mãos, a gente consegue, por exemplo, pegar o nosso código anterior, que é o que está na esquerda aqui, e modificar ele para que, se eu estivesse modificando os atributos, que é o que eu estou fazendo ali da linha 6 a 11, agora eu tenho que usar os sets correspondentes. Então, se um ponto nome recebe Pluto, que eu estou modificando ali o atributo, eu vou pegar C1 ponto, chamar o método setNome e passar o Pluto como parâmetro de entrada. Fazer isso para todos os outros atributos. Uma vantagem de criar sets é que eu posso fazer validação de dados também, lá dentro do meu set. Então, por exemplo, se o cara tentar me passar uma idade negativa, eu posso testar isso lá dentro do set e não atribuir esse valor inválido para o meu atributo idade. Isso serve para strings também, isso serve para o que eu bem entender. Então, é mais uma camada de segurança que a gente tem em orientação a objetos, né? Criei a mesma coisa para o C2, então usei o setNome, setIdade e assim vai. E sempre que eu estiver fora da classe agora, tem que usar os sets para modificar e os gets para obter. Então aqui eu só dava um print do C1.nome, do C1.peso. Agora, como eu estou fora da classe, ele é privado, eu tenho que ser C1.getNome, C1.getPeso. Perguntas? Dúvidas de como usar o setGet? Alguma coisa não ficou clara? Por que eu tenho que criar isso? Nada? O set, então, tu usa para modificar o conteúdo de dentro quando ela está encapsulada. Isso. E o get só consultar. Exatamente. Tá. E aí a validação, que se a gente quiser fazer uma validação, vai ser no set. Dentro do set. O get só retorna. Aqui algumas observações sobre tipo primitivo e tipo de referência, né? Tipo primitivo são os tipos clássicos que já vem em Java, que são com letra minúscula, então boolean, byte, char, short, int, long, float, double. Então os tipos que já vêm, né, de praxe, e não representam um objeto, só um tipo de dado. Quando a gente cria a nossa classe, a gente está criando um tipo novo, que é chamado em orientação a objetos de tipo de referência. Então, quando eu estou definindo uma variável lá, int x recebe 10, como está no exemplo ali. A partir do momento que eu atribuo um novo valor para essa variável, então x recebe 20, eu perco o valor que eu tinha anteriormente. Né? Agora, um objeto, se eu declaro aluno y, enquanto eu só estou definindo que vai ser do tipo aluno, mas eu não criei de fato o aluno. Só vai acontecer isso quando eu der um new aluno. Estou instanciando um objeto novo de aluno. Então, enquanto eu não fizer o new aluno ali, a minha variável y vai ter o conteúdo null. E se eu tentar usar esse y sem usar o new ali, vai dar um null pointer exception. Ou seja, vai dar um erro de que eu estou tentando acessar um objeto que está nulo dentro dele. Ele não existe de fato. Então tem que ter um pouco de cuidado aí quando a gente está criando os nossos objetos para não esquecer de instanciar. Então tem que criar um new, tem que instanciar o objeto novo toda vez que a gente declarar uma variável que é do tipo objeto. Né? Professor, daí para instanciar é sempre no main, né? Sempre no main. Tá. Pode ter alguma exceção, por exemplo, lá naquele exemplo que eu dei no início da aula, né? Que era o autor dentro da obra literária, né? Vamos dizer que toda vez que alguém pegar uma obra, ele queira já criar o autor internamente da classe. Aí eu posso, se eu quiser, instanciar ali dentro. Mas é um caso bem específico, né? Por enquanto, do jeito que a gente está fazendo aqui, tudo no main. Daí. Tá ok. Em Java, se a gente fizer as classes do jeito que a gente está fazendo agora, a gente, na prática aqui, na linha 4, ó, quando a gente dá um new e o nome da classe,
Vocês veem que tem um parênteses aqui, né? Por quê? Isso é um método. Se existe um método em Java que é o método construtor, ele sempre vai ter o mesmo nome da minha classe e a única utilidade dele é, de fato, instanciar o objeto dessa classe. Então, o que acontece? Toda vez que a gente dá um new, a gente está criando um objeto novo, né? E a gente está chamando esse construtor. Se eu não defino esse método construtor na minha classe, eu uso o construtor padrão de Java para aquela classe. Isso significa que, por padrão, ele vai fazer o que está no exemplo aqui, que é o quê? Definir, reservar em memória um espaço para cada um dos atributos que eu tenho ali definido na classe e não preencher os dados que tem ali. Então, se for uma string ou um objeto, vai estar com null. Se for um inteiro, vai estar com 0. Se for um float ou um double, vai estar com 0.0. Boolean, acho que é false, o padrão em Java. Então, a gente pode, além de usar o construtor padrão, a gente pode criar o nosso. Isso é uma facilidade, por quê? Eu não preciso, depois de instanciar objetos, obrigatoriamente depois ter que acessar os sets de cada atributo. Eu posso passar essas informações já no construtor, já na hora que eu dou o new ali. Só que para fazer isso, eu tenho que criar lá na minha classe, da mesma forma que eu fiz o string, que eu fiz o equals, eu posso criar o meu construtor. Se eu não fizer, vai acontecer o que está aqui, né? O get nome, get idade, todos esses atributos aqui vão estar, o objeto está instanciado, o C1, mas eu não preenchi os atributos dele. Então, lá na nossa classe cachorro, vou voltar para ela, e aí ao invés de usar o nosso construtor padrão, que vai deixar esses atributos com os valores padrões dele, normais, né? String é null, o int é 0 e assim vai. Eu vou definir o meu construtor, que eu vou ter que receber o quê? Uma série de parâmetros, são as informações novas desse cachorro, no caso, que para cada informação que eu receber, eu vou atribuir para o meu atributo. Isso significa que, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é um set para todos os atributos que eu tenho na minha classe. Então, estou recebendo as novas informações como parâmetro e estou preenchendo os meus dados. Agora, vocês podem notar ali que na linha 10, quando eu crio um construtor, ele nunca tem tipo de retorno, nem mesmo void. Então, sempre vai ser public, o nome da classe, só. Se eu colocar public void cachorro, ele não vai reconhecer isso como um construtor. Então, se eu botar public int cachorro, mesma forma, não vai reconhecer como um construtor. Agora, se eu botar public o nome da classe, vai funcionar perfeitamente. Aí vocês podem me perguntar, eu preciso colocar todos os atributos que eu tenho na classe? Não, não é obrigatório. Eu vou colocar os que eu acho importante quando a pessoa der um new nessa classe, um new, instanciar um novo cachorro aqui nesse exemplo. O que é importante para mim? Então, aí eu posso obrigar a pessoa, quando vai dar um new, já me passar aquelas informações que eu acho interessante. A partir do momento que eu crio um construtor, o construtor padrão de Java já não pode ser usado. Então, aqui, ó, eu já estou usando o construtor que eu acabei de definir lá na classe cachorro. Então, cachorro C1 é do tipo cachorro, né? A variável se chama C1. Estou instanciando com a palavra reservada new, chamando o construtor cachorro, e agora eu já posso passar automaticamente o nome, a idade, o comprimento dos pelos e o peso. Na hora já de dar um new, não preciso dar um set de cada um desses atributos depois de construir ele. E aí na hora que eu dou o get, para obter, estão lá os dados preenchidos certinho. Alguma questão aqui nessa parte do construtor? Tem mais uma coisa de objetos, que é um conceito que é importante, além do encapsulamento, que é o polimorfismo. Ou seja, eu posso ter várias formas a partir do mesmo formato. Né? O significa o quê? Pode ser que seja interessante em algum momento do meu código que quando eu instancie cachorro, eu seja obrigado a passar o nome, idade, pelos e peso. Mas, por exemplo, se for um cadastro e a pessoa não sabe alguma dessas informações, seria interessante eu ter a possibilidade de dar um new cachorro e só passar o nome e a idade, por exemplo. Aí como é que eu faço isso? O que acontece é que lá na nossa classe, a gente pode ter quantos construtores a gente quiser. Com a variação de parâmetros que eu quiser. Então aqui eu tenho 4
possibilidades de alguém, quando for dar um new cachorro, ele pode me passar uma string inteira, uma string e um double, ou pode me passar nada, como o segundo da linha 17, ou pode me passar uma string e um int, ou uma string e uma string. O que eu não consigo fazer? 2 construtores que recebam os mesmos tipos de parâmetro. Então, eu não consigo mais criar, por exemplo, um outro construtor cachorro que receba 2 strings. Não é possível, porque ele acha que é o mesmo método. Mas esses 4 aqui eu consigo fazer. E aí, como é que eu vou saber qual usar? O compilador vai diferenciar um de outro, dependendo dos parâmetros que me passaram, né? Então, no caso do construtor padrão ali que eu recriei, né, quando eu vou dar um new cachorro e não recebo nada como parâmetro de entrada, eu só preenchi o atributo nome com o cachorro não identificado. Poderia botar idade 0, poderia preencher alguns outros atributos, né? Mas eu estou definindo. E, por exemplo, se eu quisesse no construtor da linha 21 ali, preencher os outros atributos com dados padrões, poderia também. Não tem problema, nada impede. Então, eu posso criar quantos construtores eu quiser. São formas diferentes de alguém que for usar essa classe poder instanciar um objeto novo dela. Então, aqui eu instanciei 2 objetos, o cachorro, o Rambo e o Rock, e dei um get de cada um desses 2 objetos para pegar essa informação que está encapsulada dentro dele lá. Então aqui a gente está usando tanto o get, que é o que a gente viu antes, como encapsular a informação, e usando já um construtor que a gente criou antes também na linha 3 e 4. Alguma dúvida em geral da aula de hoje aqui? Alguma questão? Quer que eu volte a alguma parte? Não ficou muito clara? Nada? Então, nos slides tem essas perguntas teóricas, mas não quero que vocês façam, tá? Vão direto para essa parte aqui, que é o B13, B14 e B15. Então, aqui tem uma descrição de classes, tá? Então, cada uma delas vai dizer para criar uma classe específica. Aí vai ter ali a definição dos atributos que tem que ter, os métodos, algumas validações. O importante aqui, ele pede para fazer um teste, né? Que é um programa principal para testar. Seria interessante vocês fazerem isso para ver se está funcionando, né? Então, normalmente aqui ele vai pedir para instanciar alguns objetos da classe que vocês acabaram de criar. Vocês vão escolher 2 dessas 3. Aí vai depender de cada um. Cada aluno vai escolher se quer fazer invoice employee, se quer fazer date employee, assim vai. E aí vocês vão implementar elas. Lembrando que cada arquivo tem que ter a sua classe. E tem que ser todos os atributos privados. Tem que ter construtor. E tem que ter, como são os atributos são privados, tem que ter getSet. Questões, dúvidas nessa parte aqui dos exercícios? Nada? Quando eu fizer os exercícios, senhor, tu prefere que eu tire as dúvidas no grupo lá ou que eu segure para a próxima aula? Não, pode tirar no grupo. O grupo tá para isso também. Né? Tá, tranquilo. Até é bom que às vezes tu ajuda o outro, né? A pessoa tá com dúvida às vezes naquilo ali também. Daí a gente responde ali já resolve também, né? Aproveita. Beleza. Então, pessoal, não precisa mais fazer essa chamada assim, ó. Eu só fiz aquela vez porque não ia ter atividade nenhuma, né? Mas não se estressem mais com isso. Por hoje é isso aí. Quem quiser ficar na aula aqui para tirar dúvidas ou algum questionamento, alguma coisa, estou à disposição.